esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Felipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade eu vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Os queridos, queridas, na alegria de estarmos aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, nesse intervalo de um feriado bom, né, que caiu numa plena sexta-feira, dá para mandar sexta, sábado, domingo, tão bom como se fosse numa segunda também, mandando sábado, domingo, segunda. Mas nós encontramos nessa pausa e nesse descanso um pouco mais estendido, e nós que estamos aqui, e a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que nos acompanha pela televisão, pela Rádio América e também pelo canal Mãe Piedade, nós somos convidados a continuar e fechar um ciclo que ao longo desta semana a liturgia nos convidou a meditar, a receber como eco, quase que de certa forma catequética, pois o catequista, a catequese é aquele que ecoa, é aquele que vai ecoar o anúncio. Aqui na Ermida tem algum catequista ou alguém que já foi catequista? Na família, nas comunidades? Provavelmente deva ter aí, né? Tem aí? Muito bem. Então hoje essa homilia, ela também retrata um pouco desse nosso ministério, viu? Porque também somos catequistas. O catequistas é para ecoar. E o que ela ecoa e ecoou ao longo desta semana? Ecoou a reverberação de que Jesus ressuscitado, ele se colocou como o bom pastor. No início da semana, nós encontramos com Jesus dizendo que as ovelhas escutam a sua voz. Hoje nós encontramos, finalizando esta semana, este grande catequista que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o catequista por excelência, pois é ele que vai ecoar tudo aquilo que está lá no coração de Deus. No Evangelho, nós escutamos exatamente disso que ele estava assim retratando. Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então ele vai se mostrar como aquele que ecoa o coração de Deus. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. O Senhor é o grande porta-voz de Deus. Hoje, como bom pastor, Ele é o grande porta-voz do coração de Deus. Se no início nós assim escutamos a palavra de Deus nos dizendo que as ovelhas escutam também a sua voz, é porque estas ovelhas, dentro de seu espírito, têm um dom, que é o dom da fé.
E este dom da fé, ele é assim ativado, ele é vivificado, fortalecido, quando este dom encontra com o eco da palavra do próprio Senhor ressuscitado. Por isso, ele hoje vai finalizar, a liturgia hoje finaliza para nós, como esta grande missão de Jesus, dizendo: eu estou no Pai e ecoo a palavra do meu Pai. Esta missão, ela não é apenas somente para ficar voltado em seu Filho, em Jesus. Deus não quer que isto pare em seu Filho, mas quer também que avance, vá em direção às outras pessoas, pois não tem sentido nenhum ecoar alguma coisa se não tem aqueles que vão receber, não é mesmo? E nós, assim, somos estes que recebem esta mensagem. Somos convidados a abrir os nossos ouvidos e deixar com que esta palavra também vá pulsar, vá assim reverberar dentro de nosso coração, pois o coração humano é capaz de conhecer pelo menos uma fagulha, como está presente aqui neste fogo do Círio Pascal, do coração de Deus. E já é o suficiente, para a nossa peregrinação. Hoje somos chamados a pedir de Deus esta graça nesta Eucaristia, pois queremos fazer esta experiência quase que catequética nessa quarta semana do tempo da Páscoa e pedir a Deus essa graça de que, como assim Felipe escutou esta palavra de Jesus dizendo: Felipe, há tanto tempo você está comigo e você ainda tem dúvida de que o Pai está em mim? Hoje também nós somos chamados a continuar pedindo. Se continuamos a escutar a reverberação de Jesus como bom pastor, que fala a palavra de Deus, que fala a palavra de seu Pai, também nesta Eucaristia devemos pedir de Deus a graça para que nós possamos reconhecer em Jesus Cristo esta palavra que vem dele e que nos chama a participar de sua missão. De Felipe, como um apóstolo, representa todo o serviço, representa toda a ação que nós podemos assim desdobrar à luz da nossa fé. Assim como nós encontramos na primeira leitura, onde os apóstolos também, Paulo e Barnabé, decidiram entregar esta grande alegria àqueles que não pertenciam ao povo de Jesus, não pertencia à época dos judeus. Então, eles se encantam por ter escutado, recebido, guardado, meditado e transformado de novo em palavra, dizendo agora, olha, a presença de Deus não é mais agora um lugar. A presença de Deus agora é uma pessoa. E se nós queremos assim conhecer Deus, diz Agostinho, devemos assim não procurar como se fosse um espetáculo visual, mas se queremos ver Deus, devemos também modelar o nosso coração para a conformidade da caridade. Quem conforma o seu coração à prática da caridade, este também conhece Deus. Este também conhece a pessoa que em Jesus Cristo também está falando, também está ecoando na sua divindade. É preciso que na resposta que devemos dar ao recebermos o eco da própria palavra de Deus, também pedir a graça de conformar o nosso coração ao amor, conformar o nosso coração à caridade. Talvez seja essa a dificuldade ali naquele momento de Filipe, ainda convivendo, conhecendo, sabendo de onde Jesus estava, tendo os dados, tendo as informações, tendo tudo aquilo que ele precisava, mas ainda faltava alargar este coração, na mente, no coração de Filipe, a essa capacidade de amar a Jesus. Amar Jesus. Talvez era essa a dificuldade de Filipe. Queridos, hoje nós estamos celebrando a memória de Santo Atanásio, e Santo Atanásio ele também continuou a combater esta mesma dureza de coração.
Santo Atanásio foi um bispo do século IV que defendeu a divindade de Jesus. O que é que isso para nós também ecoa para o nosso dia a dia? Às vezes nós queremos reduzir o próprio Senhor como se fosse apenas um profeta, como se fosse apenas um homem sábio, como se fosse apenas um homem assim reverente em seu tempo, e que de fato tudo isso ele é. Mas Santo Atanásio defendeu contra um grupo que foi denominado como arianos, os arianos, que negavam a divindade de Jesus, bateu e defendeu com a Escritura e também com a fé a divindade do próprio Senhor. Não pode considerar Jesus Cristo apenas como um homem. Esta aqui é a medida de fé que nos faz acreditar e perceber que na boca de Jesus também tem a divindade da palavra de Deus, pois o próprio Jesus é o Verbo encarnado. É a síntese da palavra de Deus que se fez carne no coração e que se fez carne no ventre de Nossa Senhora. Santo Atanásio é este bispo que defende essa grande característica da divindade de Jesus. Os arianos é como se fosse uma reverberação ainda de Filipe, que ainda não tinha entendido em que Jesus Cristo estava portando a palavra de Deus. Então, ele pede que mostre a Deus. Contudo, os arianos já eram aqueles que não queriam, em hipótese nenhuma, nem mesmo acreditar nas obras do Senhor. E isso que é a grande diferença. O antídoto do bom pastor nesta liturgia são as obras. Se no início nós escutamos ele dizendo que as ovelhas escutam a sua voz, hoje nós somos chamados a abrir os nossos olhos e perceber quais foram as obras de Jesus Cristo no seu tempo, e que foi assim com a capacidade e a ajuda e a resposta de tantos homens, de tantas mulheres, quais foram as obras que isso foi assim também dando continuidade na história e no nosso tempo. Também é uma chamada de atenção, não é? Ao relembrarmos a memória de Santo Atanásio, que defende a divindade de Jesus, que vai assim também impulsionar para as missões, que muitas às vezes fica assim de fronteira na vida da evangelização e do mundo, também nós somos chamados e convidados a perceber estes efeitos que perduram, que transmite a paz, que impulsiona para a justiça, que educa para a misericórdia. Estas são as ações que nós podemos observar e que vêm também da força do próprio Senhor, do próprio Jesus Cristo. Hoje olhamos para essas duas personalidades, tanto Filipe, que se convence pela palavra de Jesus Cristo, para que ele assim abrisse o seu coração para ver o próprio Deus na boca de Jesus Cristo. Também nos colocamos ao lado de Atanásio, para que, pela intercessão de ambos, também continuemos a descobrir nas palavras de Jesus, nas obras de Jesus que está aqui presente, na Sagrada Escritura, mas também nas obras daqueles que fizeram tanto em nome do próprio Senhor. Observar que isso é uma coisa muito importante para a fé cristã, sobretudo a fé católica, não é? Crer que o Espírito Santo está na sua totalidade aqui, nas Sagradas Escrituras, mas perceber que a história também que vem, a continuidade depois dessa Sagrada Escritura, também está sendo sustentada pela força do Espírito Santo de Deus. E se nós queremos também fazer uma experiência, basta ver as obras daqueles que fizeram em nome do próprio Senhor, que nós também iremos concluir aquilo que Jesus fala no Evangelho. Olha, vocês farão obras ainda maiores do que a minha. Vamos fazer este exercício quando voltarmos para a nossa casa, não é? Nesse momento de descanso, nesse ócio bom, produtivo, não é um ócio apenas para perder tempo, mas é um ócio que nos ajuda a recentralizar, a perceber também a nossa inteireza,
a perceber que a nossa peregrinação, ela tem este sentido transcendente, a perceber que também ao recebermos Jesus como verdadeiro homem, verdadeiro Deus, isso reflete imediatamente em nós, pois nós não podemos considerar a nossa vida simplesmente numa dimensão imanente, numa dimensão horizontal, mas também nós devemos colocar em nosso coração esta graça de que a nossa horizontalidade foi assim também permeada, foi assim também introduzida, graças ao nosso batismo, esta verticalidade, não é? Essa dimensão vertical que também nos impulsiona para os céus. Não perder de vista também isso que representa a nós. Nós também não somos apenas pessoas que vamos passar na nossa peregrinação, como se depois ficasse perdidos, assim na história, como se ficasse perdido, como o nosso corpo depois que descer lá àquele pedacinho de terra que é reservado para todos nós, nós não seremos também esquecidos dentro do coração de Deus. A nossa vida, a nossa história nunca é esquecida, pois ela foi permeada pelas mesmas características de Jesus ressuscitado. Todo aquele que recebe o batismo em nome do Senhor participa desta alegria original de Paulo e Barnabé, que encontrou também a vontade e a força de entregar aqueles outros povos, para que os outros povos também tivessem a mesma medida que nós assim carregamos. Peçamos a Deus, queridos, queridas, que ao escutarmos a palavra de Jesus Cristo, que Ele, como o grande catequista do Pai, Ele que ecoa o coração do Pai, vençamos também junto com Filipe esta nossa dificuldade de vermos em Jesus Cristo a própria pessoa do Pai. Peçamos a intercessão de Santo Atanásio, para percebermos que é porque defendemos e é porque também nós nos colocamos em como medida de fé segura a divindade de Jesus, é que isso também reflete a nossa própria divindade, não por nossas forças, mas por graça de Deus, e que isso é fortalecido todas as vezes que celebramos a ressurreição de Jesus. Peçamos a intercessão de ambos, peçamos a intercessão da bem-aventurada Virgem e também de São José, que ontem assim nós o veneramos como São José operário, para que os nossos esforços, com a força do Espírito Santo e fazendo as nossas coisas em nome de Jesus Cristo, tudo isso possa ocasionar para nós virtudes e graças que nos conduz à plenitude da vida na casa de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do próprio Senhor, elevemos os nossos pedidos e preces.